galera, chegamos ao nosso 6º programa. Bora agradecer imensamente a todos vocês que tenham acompanhado aí os nossos episódios, a todos os likes, a todas os feedbacks, os comentários. Já falar para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, pois toda quinta-feira estamos aqui com um novo episódio. Siga nosso perfil no Instagram, a embaixadora Milene Domingues, não é isso, produção? Sim! Então, vocês sabem que ativando o sininho, dando aquele like estiloso, vocês fazem que a nossa voz seja alcançada num lugar muito maior. O YouTube sabe disso, né? Ele entende que isso é um conteúdo relevante. Então, por favor, ajudem nós. E hoje estou com uma pessoa que eu amo muito. Eu sempre falo isso nos programas, mas é que todas as pessoas que passam por aqui, a gente ama muito. Porque além de pessoas que a gente conhece como seres humanos, são profissionais espetaculares. E a Rê, estamos aqui hoje com a Renata Roel. Rê maravilhosa. A gente estava conversando nos bastidores, Rê, e o tanto que você gosta da sua profissão, o tanto que você faz com maestria. Eu sempre falo que a gente, quando faz as coisas com amor, as coisas saem com muito mais fácil, muito mais leve. E então, muito obrigada, primeiro, por ter aceitado o convite, porque eu sei, com o tempo corrido que é hoje, você ter um tempinho para parar, conversar. Sinta em casa, aqui na nossa sala, conversar como amigas, como companheiras de trabalho, como amantes da mesma modalidade. Então, muitíssimo obrigada. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso cantinho. Olá, pessoal. Oi, Mi. Eu que fico muito, mas muito, muito feliz mesmo com o convite, porque para mim você é um exemplo, para mim você é uma pessoa sensacional, uma profissional sensacional que eu admiro muito. Então, estar aqui com você, para mim, é uma honra mesmo. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui. E é um bate-papo ali que a gente vai passar aqui rapidinho, que assunto não falta, viu, gente? Olha... Eu até falei assim, vamos logo lá, porque a gente está falando tanto que chegar lá a gente vai ter mais o que falar. Mas a gente sempre tem o que falar, né, Rê? Sempre tem. Rê nasceu no dia 12/12. A gente está falando assim, porque eu sou muito essa coisa da energia, da espiritualidade, os signos. Eu gosto muito disso. 12/12 é uma data estilosa, hein? Eu gostei também. Eu fico feliz quando eu falo 12/12. Sagitariana. Eu brinquei, né? Falei pra você, agora eu vou falar pra vocês. Minha mãe fala que eu vim ao mundo a passeio, mas não é só passeio, não. Trabalho muito, Sim. Me dedico muito, adoro passear, mas não é só isso, não. Quem não ama passear? Eu falo assim, o melhor dinheiro investido, né, que foi pelo gasto, não, eu falo investimento. Viagens. Eu concordo, eu sempre falei isso. Não quero... E comida. Comida, pois é. Eu falo, não quero ter o melhor carro, não quero ter a melhor casa, eu quero viajar e comer bem. É isso. Boa, Rê. Rê, desde os 14 anos que você pensa em ser árbitra? Pois é, cedo assim, né? Muito cedo. Muito cedo. E numa época, com 14 anos, você não via mulheres na arbitragem. Não, nada. Você não tinha nem Silvia Regina, você não tinha nada, você não tinha ninguém. Então não tinha um exemplo, uma inspiração ali para eu ser. Mas eu falo muito isso, eu venho de uma família, minha mãe era 7, né? São 7 irmãos e a maioria homem. Aí meu irmão, aí meus primos, a maioria na família homem. E eles gostam de futebol e eu aprendi a gostar de futebol e jogava futebol na escola naquela época que a educação física ainda era dividida, sim, mulheres de um lado, homem do outro. Vôlei, futebol. Isso, vôlei, futebol. Aí eu falava assim, eu quero ir jogar futebol com eles lá em cima, ia jogar futebol. Mas não queria ser jogadora, Mi. Não tinha essa vontade. Mas aí, do nada, não me pergunte porque veio na cabeça, quero ser árbitra. Nossa. Aí liguei na federação, só depois se tiver segundo grau e tal... E aí você ligou na federação? Eu liguei com 14 anos para saber como funcionava. Não fazia ideia, não conhecia um árbitro. Deve ter sido a primeira ligação que eles receberam na história da federação de uma mulher, criança. 14 anos. Vem cá, tem como ter um curso de arbitragem para... Pois Você sabe se você foi a primeira mulher a fazer assim um curso... O curso não, né? Nós temos a primeira árbitra reconhecida pela FIFA, é a Léa Campos, que hoje mora nos Estados Unidos, e isso foi na época da ditadura. Então, a batalha dela ali para conseguir ser árbitra, para ter reconhecimento. A gente sabe que o futebol feminino foi proibido,
Então você tem essa questão do futebol feminino ser proibido e outras modalidades para as mulheres, né? Não foi só o futebol, o esporte. Não fizesse bem pro físico da mulher. Físico da mulher. Então a gente tinha muito disso. Ser árbitra depois também. tiveram que especificar o futebol. Foi. Mas eles colocavam qualquer esporte que não ia em encontro, né, com a saúde física da mulher. Quem é que dizia qual é a saúde física? Eu ia perguntar, porque hoje a mulher pratica tantos esportes e você não vê isso. Então você tem muito disso, né? O atraso, eu acho que o atraso da mulher em relação ao homem em muitos esportes, assim como na arbitragem, também se deve a isso, né? A gente tem que conhecer a história para entender o porquê algumas coisas. Até quando a gente fala de futebol feminino, masculino, a gente percebe isso. O futebol feminino é muito mais recente. A primeira Copa do Mundo masculina foi em 1900 e bolinha. O feminino, se não me engano, é 1990. Sim. Quantos anos depois, sabe? 70 anos depois, uma coisa assim. Então, quando a gente fala de mulher no esporte e a arbitragem feminina... é outra. E você sempre quis ser árbitra ou assistente? Você teve essa... É legal isso, né? Porque quando eu pensei em fazer o curso, eu queria ser árbitra. E aí você faz o curso é o mesmo, e aí você opta se você quer ser assistente ou árbitro. E aí foi a hora que eu comecei a bandeirar, fazer várzea, viu, gente? Fiz muita várzea. Melhor escola que tem. Era Copa Kaiser, era aqueles jogos no terrão, sem alambrado, sem policiamento, sem regulamento. E vai torcida, vai muita torcida. Torcida raiz. Raiz, exatamente. Então, assim, ali eu comecei a ver o que eu me adaptava melhor. E aí eu falei, não quero apitar não, quero bandeirar. E eu acho que são características diferentes. Tanto que, assim, quem bandeira fala que é muito mais difícil apitar. E quem apita fala que é muito mais difícil bandeirar. É mesmo? Antigamente os árbitros faziam os dois, né? E aí depois que teve essa separação, principalmente, os árbitros falam muito disso. Mas se a preparação é a mesma, é só a questão de optar e ter características de tomadas de decisões, físico para isso, é isso? Porque assim, o campo você tem que... Você corre diferente, né? Claro. Então esse já é um ponto. A sua corrida é diferente no campo e na bandeira. O seu olhar e a visão para certos tipos de lance também muda. O árbitro não vai ter ângulo e visão do assistente em lances de impedimento e essa interpretação. E muitas vezes o assistente não tem a mesma... Se a gente fala assim, é até interessante isso. A regra 11 é do impedimento, a regra 12 é das faltas. Muitas vezes você vê uma dificuldade dos árbitros de interpretar a regra 11 e o do bandeira interpretar a regra 12. Não deveria ser assim, porque você é árbitro, você tem que ter conhecimento de ambos. Mas muitas vezes a visão pode ser diferente. Porque eu já tive a experiência de comentar de dentro de campo, eu não sabia o que falar. Porque quando uma coisa acontecia, eu estava próxima ao banco de reserva. Quando eu tinha que comentar algo que aconteceu lá do outro lado, na lateral direita, para quem está atacando, quase na linha de escanteio, eu não tinha essa visão, porque eu estou no mesmo plano. É diferente, não Mas muito diferente, eu me senti cega. Milene, o que você viu daí? Aí eu ficava assim, eu vi pernas. Mas realmente o que aconteceu, porque você no mesmo nível, uma coisa que aconteceu lá do outro lado... É diferente. Eu tô acostumada a ver de cima. E aí é aquilo que a gente fala, né? Tanto que hoje em dia, se a gente vai falar de futebol, você tem o treinador aqui, o técnico no banco, mas ele tem um auxiliar lá em cima, porque a visão é outra. É completamente diferente. É totalmente diferente. Você tem uma visão panorâmica, e eu sempre falo isso, quando a gente tá vendo outra coisa diferente, é ver... da televisão com o que a imagem te dá, então a gente faz uma transmissão, né, que eles chamam de off-tube, sei lá como fala em inglês, mas você vendo da televisão com a imagem que a TV gera, ou estando lá no estádio. É totalmente diferente. É totalmente diferente, eu falo isso. Eu sempre falei isso. Quando eu comecei até a trabalhar com a arbitragem no curso, a gente tinha uma carteirinha do sindicato que podia entrar... Em vários jogos, né? Aqui em São Paulo, em todos. Gente, eu ia em todos os jogos.
E não tem time, E assistiu não. o jogo ou via Entendeu? a atuação? A arbitragem. E jogo do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, os 3 maiores aqui, né? Porque Santos já estava longe. Mas assim, em todos, o Corinthians jogava muito no Pacaembu Sim. na época. Então assim, todos os jogos eu ia. E você aprende também, tendo Muito. aquela visão do campo de jogo, analisando e vendo a atuação. E muitas vezes a TV não te passa isso. Você não vai conseguir acompanhar o assistente pela TV como você acompanha no campo, nem o árbitro e nem muitas vezes a questão tática do time do jeito que você quer. É muito diferente. Você lembra qual foi o seu primeiro jogo profissional? É que você começou cedo, né, gente? Então, eu 14 lembro anos qual foi andou. o primeiro jogo na federação, mas eu não lembro profissional, acredita? O da federação, que aí a gente começava sub-15, sub-17. Eu comecei bandeirando sub-17 e foi um jogo já do São Paulo. A estreia já era São Paulo e Osasco. E no trio tinha outra mulher? Não, mas a minha turma da federação foi a primeira turma com mais mulheres em curso, assim. Foi porque quando eu consegui fazer, aí já tinha Silvia Regina, já tinha Ana Paula, Aline, Maria Elisa. E aí foi quando elas começaram a aparecer lá o trio de ferro, fazendo clássicos e grandes jogos. E aí, quando o ano que eu me inscrevi, você tem uma pré-seleção, você faz prova, tudo isso. Foi a primeira turma, eu acho que nós éramos em quase 10 mulheres. Foi assim, a primeira vez que eles falaram assim, nossa, a gente tem muita mulher aqui. Que legal. E é um ponto, né? Que é aquilo que a gente fala. Às vezes você sonha com uma coisa, eu sonhava, mesmo sem tê-las em vista, assim, né? Silvia, ainda elas não atuarem, porque era um sonho lá de trás. Mas quando você tem referência, quando você vê alguém lá, isso faz muito mais. Estimula, você fala, então eu posso conseguir. Né? Já tem um caminho aberto para eu ir lá e ser árbitra, ser jogadora, ser comentarista, porque você ser a primeira nunca é fácil. Não, que você está desbravando algo que você não conhece, é o desconhecido. A gente estava conversando, né, com a Alô, Mariano, a semana passada. E, eu assim, adoro também. Espetacular. É isso, quando você tem uma referência, você primeiro sabe que você pode chegar porque alguém chegou. E você tem referência de qual caminho ela traçou. O que não foi legal. Então você sabe, eu sempre brinco que até no futebol feminino isso acontece, que nós temos o masculino aí, para ver o que deu certo e o que não deu certo. Nós podemos cometer os nossos próprios erros, mas não errar no que a gente viu que no masculino não deu certo. Se não deu certo lá, não vai dar certo aqui. Então, bora ir para outro caminho. Vamos cometer erros novos, se tiver que cometer. Mas é excelente. Então, quando você tem uma referência, isso ajuda demais. Sabe que estive esse fim de semana em Paraupebas, em Pará. É longe o lugar, hein? Mas muito maneiro, galera. Super. Um beijo a todos vocês, porque fomos muito bem recebidas. E lá eles tinham feito, no fim de semana passado, um curso de arbitragem para mulheres. Olha que mais legal. de 30, 40 mulheres. Eu achei interessantíssimo, porque eram só mulheres fazendo esse curso de capacitação para arbitragem. Olha que legal, sensacional. No mundo de hoje, assim, imagina que você ia pensar nisso há 15, 20 anos atrás. Não. Só haviam mulheres. Olha que sensacional. E um grupo grande, porque grupo grande. 30 mulheres já é algo gigantesco. Inclusive, nos jogos que nós fizemos, jogos de Estressal, a gente também teve a participação de mulherada arbitrando e bandeirando também. Olha que legal. Agora, a pergunta que não quer calar. VAR, ajuda ou atrapalha? Do seu ponto de vista, depois eu te dou o meu ponto. Não, sinceramente, eu não acho que atrapalha, não. Eu acho que o recurso de imagem é ok, mas quem opera é o problema. Na minha opinião, você também tem. É isso, eu sempre falei assim, não adianta você ter um avião e não ter um piloto. E por mais que você tenha um avião sempre vai poder melhorar a tecnologia, vai poder melhorar a parte dela em si. Só que assim, se você tem um avião e você não tem um piloto, de que adianta? Então eu vejo muito o VAR como isso, é uma ótima ferramenta, tem o que melhorar, a gente vê essa questão de impedimento, que ainda tem margem de erro, a questão da tecnologia VAR em relação ao impedimento, por exemplo, que chegou mais próxima, a realidade de impedimento é usada
na Copa do Mundo é que a UEFA usa, que é uma tecnologia de impedimento semiautomática. A nossa aqui e a do mundo, praticamente, ainda tem falha, ainda tem margem de erro, pode melhorar. Você tem a diferença de... Tem lugares que faz jogos com VAR com 8 câmeras. Tem lugares, por exemplo, uma Copa do Mundo, você tem 32. É lógico que isso vai te dar ângulos a mais para você analisar. Então, você tem ainda diferenças da tecnologia. Mas a tecnologia, para mim, veio para ajudar. A grande questão é quem opera a tecnologia. A grande questão ainda é a arbitragem. A gente fala muito em produto, né? Eu gosto de falar disso. Eu sou formada em administração, que não tem nada a ver, mas e adoro marketing. Então, assim, a gente fala, por exemplo, o futebol é um produto. Se ele é um produto, ele tem várias áreas ali. Para você aumentar a qualidade do produto, você tem que ter arbitragem funcionando bem, os jogos, clubes, Sim. tudo mais. Mas uma boa arbitragem também vai aumentar a qualidade do produto futebol. E no produto arbitragem em si, se você vê tantos erros no VAR, no campo, é porque o produto final é ruim, o processo está falho. Sim. Em alguma parte do processo ali do desenvolvimento do produto está falho. E a gente vê muito isso. A gente vê muita falha nesse desenvolvimento. É uma questão que eu sempre me perguntei, uma questão pessoal mesmo, assim. Por que a capacitação da arbitragem não é profissional? Porque, assim, eu sinto como nós do futebol feminino, que sempre tivemos, até então, né, graças a Deus, desde 2020, por exemplo, o Corinthians tem todo o elenco, carteira assinada, então hoje elas são profissionais do futebol, e espero que isso seja uma realidade que eu quero ver cada vez mais constante em todos os clubes, mas você tem que ter uma outra profissão e depois de jogar bola. Obviamente que você não vai conseguir se dedicar 100% àquilo, porque você está lá em outra profissão se dedicando àquilo e depois você vai fazer meio que como um hobby. Por que a arbitragem não tem essa... Porque nunca chegou a ser profissional. Ó, você vai ser profissional de arbitragem e é só isso, você vai se capacitar para isso. Obviamente, vai haver uma melhora... significativa. Muito. Eu falo que essas coisas assim, gente, eu falo mesmo, viu? Mas tem que falar, é uma curiosidade nossa, você que está dentro, né? E todo mundo quer melhorar a arbitragem, eu falo isso. Então, primeiro que assim, você tem uma lei que vai fazer 10 anos agora em outubro, porque ela é de 2013, que ela foi sancionada, que regulamenta a profissão de árbitro de futebol. Só de árbitro de futebol. Então, você tem uma lei para isso, que ninguém nunca colocou em prática. E aí você até teve na época muitos movimentos para tentar aqui no Brasil profissionalizar, mas você não vê interesse. Todo mundo fica, quem vai pagar a conta, quem vai não sei o quê, quem vai não sei o que lá. A lei existe, falta interesse, muitas vezes até por parte dos árbitros, também de se tornar profissional, porque muitos gostam. O futebol, a arbitragem, quando a gente vê um campeonato brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Mundo, é a elite da arbitragem. A maioria ali ganha bem, vive bem, mas isso é o quê? 5% Sim. da realidade. O resto dos árbitros ralam, sofrem, fazem porque gosta, não tem retorno. Na pandemia, então, sofreram muito. Nossa. Porque ganha por jogo, né? Uhum. Você não tem... você lesiona, você vai... se recuperar por conta, você não tem essa questão de eu tenho um convênio médico, eu tenho quem vai cuidar de mim, não tem. Você tem se você fizer o teu particular. Se você tiver o seu particular. Então, assim, você tem vários pontos que podem melhorar em relação quando você profissionaliza. E aí eu vou dar um exemplo que eu não esqueço. De uma vez, já faz tempo isso, e fazer um jogo, tem 2 na verdade, né? Tem um amigo que foi fazer Copa São Paulo, e aí, no trabalho, viram ele foi demitido. Nossa. E tem um outro que esse foi um amigo que foi fazer um jogo. Mas teve uma vez que o árbitro foi fazer um jogo comigo. E ele trabalhava. E era um jogo durante a semana à tarde. E um jogo de TV. E assim, ele entrou no campo assim, ninguém pode ver que eu tô aqui. O jogo é de TV, ninguém pode... Só que assim, como era durante a semana, a maioria também do trabalho dele estava trabalhando e não ia ver o jogo 2 horas da tarde.
Mas você acha que um árbitro que entra assim no campo, Aqui, ó. como que tá a cabeça dele? Não vai estar 100% nunca, não tá focado Tomara naquilo que não tenha 100%. que ser acionado para dar... Exatamente. Então, assim, tudo interfere, Mi. E no Sim. meio do futebol, que é aquilo que a gente está falando, de qualidade, de melhorar, sabe? Se você não faz esse tipo de coisa, de profissionalizar, você também está criando problema. Mas quando eu falo que a arbitragem, processo é falho, eu acho que nesse ponto a gente tem que mudar muita coisa. Você tem que mudar gestão de arbitragem. Porque se o processo é falho, você tem problema na gestão. Você tem muita política na arbitragem. Não é simplesmente meritocracia, entendeu? Não, não é. A gente sabe disso. Que não é simplesmente, aquele árbitro não sei o que, não sei o que lá. Não, aquele árbitro não tem qualidade suficiente para estar bandeirando, apitando uma Série A de Brasileirão. Que você olha, todo mundo vê que não tem condições. Aí você fala assim, mas como que o cara tá lá? Como que o cara nem o escudo FIFA perde? Sabe? Então, assim, de 10 árbitros que tem escudo de FIFA, vamos dizer assim, metade é meritocracia. Sabe? Então, assim, você tem muito disso. Vai te dando uma preguiça disso, né? E aí, mas aí quem sofre? Quem perde? Produto, futebol, nós todos. Claro. O espetáculo vai perder com isso. E aí você tem a questão da instrução, que é aquilo que a gente estava falando. Essa dificuldade hoje de ao invés de facilitar, complicar o que é mão, o que não é. É jogador treinando, que você falou, aqui, com o braço para trás. Isso é um movimento antinatural. Você não corre com o braço para trás. Não. Sabe? É você ter orientação esses dias, assim, que vazou e a gente soube. Eu falei assim, olha, esse eu não vou... A primeira vez que eu estou comentando assim, hein? Nem fiz matéria sobre isso. Que chique, de instrutores dando a informação totalmente errada para aluno. E é algo que eu sempre bati, que eu sempre... Quando eu era árbitra, eu via muito isso. Então, apareceu um lance polêmico. A gente tem um vídeo do lance. Só que eu vou mandar para um instrutor que eu tenho mais, assim, conhecimento, mais liberdade. E você não é o mesmo instrutor. Você vai mandar para o seu instrutor que você tem mais liberdade. Aí, o meu instrutor passa uma coisa e o seu passa outra. Então, você não tem uma coerência. Uma coerência, um critério. Cada um vai chegar lá e vai fazer uma coisa diferente se aquilo acontecer no jogo. Isso acontece demais. Esses dias, assim, isso eu não falei para ninguém, mas é que no meio da arbitragem isso rodou o Brasil, porque não foi só um instrutor que fez isso. Muito instrutor instruindo errado. E aí eu vou falar da importância do comentarista de arbitragem também já, Mi. Espetacular. Eu acho importantíssimo. Exatamente. Sim. Aí eu te faço uma pergunta. Um jogo, o time tá com 11 jogadores, o outro tá com 7. Esse que tá com 7 faz um pênalti. E o jogador desse time com 7 é expulso, ou seja, ele fica com 6. O jogo está paralisado por causa da penalidade. Ele está com 6 jogadores em campo. Você bate ou não esse pênalti, se o time está com 6? Supostamente, acho que não. Supostamente, mas eu não estudei para isso, né, gente? Tá certo. Mas o que a regra Porque fala? Porque acabou o jogo. Então, o que a regra fala? Que você não pode iniciar o jogo com menos de 7 jogadores e você não pode reiniciar um jogo com menos de 7 jogadores. Se o árbitro autoriza a cobrança do pênalti, ele está indo contra a regra. Porque ele vai reiniciar com um time com 6 jogadores. Não pode. Alguns, não foi só um, alguns instrutores, olha, gente, há pouco tempo assim, coisa de um mês. E acaba o jogo? Falando... Ai, eu fico doente com essas coisas, eu acho que deve te dar um... Dá. Eu fico sem dormir. Exato, eu fico sem dormir, eu perco sono. Instrutores, CBF, instrutores FIFA. Caramba. Falando assim, você tem que analisar o espírito do jogo. Ué? Como que você não vai deixar essa equipe bater? Gente do céu... Isso é desconhecimento de regra, isso é você ensinar errado. Isso no meio da arbitragem no Brasil deu um murmúrio, porque se acontecesse, alguns iam deixar bater. E aí você tem um erro de direito, porque é erro de desconhecimento de regra, que é o único ponto que você pode cancelar aquela partida e fazer outra. Que é um mínimo que você tem que saber quando vai fazer. Assim, o que você precisa saber para arbitrar?
regras. Regra mesmo. Ah, mas eu preciso saber correr? Não, primeiro assim, a primeira coisa que você tem que saber é a regra. Aí depois você... depois é correr e se posicionar. Porque tem assim... Sim, é isso. Caramba. É isso, depois você vai saber o movimento, como que você faz a sua postura, o seu deslocamento. Mas o primeiro de tudo é a regra. Então, Caramba. assim, é isso que eu falo. Se você tem instrução errada, se você tem Claro, porque se meu instrutor está falando, eu vou acreditar nele, ele sabe mais do que eu. Exatamente. Eu tô lá como uma aprendiz. Exatamente. Caramba, então as coisas vêm de uma coisa errada desde ali É isso que eu falo, do nascimento. Vezes, o menos culpado é o árbitro. Sim. Porque ele chega no campo e ele está perdido. E ele está perdido porque as instruções não são ideais, ele está perdido porque ele não está preparado para aquele jogo, mas escalaram ele naquele jogo, ele não vai falar, não, eu não vou. Eu não estou preparado para esse jogo. Imagina, nunca, entendeu? jamais. E aí ele vai, mas não era. Então, é isso que eu falo. Se a gente não mudar uma gestão, e uma gestão muitas vezes que é assim, foi árbitro FIFA, foi um árbitro top, então vai vir ser dirigente de arbitragem. Todo ex-jogador é bom treinador? Não. É a mesma coisa. Ao contrário. Pouquíssimos. Então, é isso. Eu acho que o dom de ensinar é um dom, assim, não é uma coisa adquirida. Você pode estudar e tal, mas você tem mais facilidade ou menos facilidade e não é porque você foi um ótimo jogador que você vai saber passar esse ensinamento, né? É didático, é coisa, para mim... Vai além, né? Ex-jogador é bom comentarista? Também não. Pode ser que seja, como pode ser que não seja, não é uma regra. Nem todo ex-árbitro vai ser bom gestor, bom dirigente, bom comentarista de arbitragem. Tem que ter um perfil. Tem que ter um perfil. Falando em perfil, você teve alguém, assim, na sua vida, um momento que você teve que quebrar uma barreira, né? A gente já sabe essa luta da mulher, estando num esporte diferente e caracterizado muito masculino, mas um momento assim que você fala, quebrei barreira e daqui foi uma virada de chave. Peraí, pensa aí, porque primeiro roda a vinheta. Foi bem rapidinho, você teve que pensar, pá. Foi papum, mas deu assim... para pensar, porque eu acho que a hora que eu decidi ser árbitra, eu já estava quebrando uma barreira familiar, onde em nenhum momento na minha família eu tinha algum árbitro ou árbitra, ou sequer alguém que trabalhasse com esporte. Então eu acho que... Nem com esporte, nada? Nada. Só gostavam? Só gostava. Aquela família apaixonada por esporte, mas que ninguém nunca... brincava de futebol, mas aquelas coisas de lazer, nunca realmente direcionado. Então, eu acho que ali eu já quebrei a primeira barreira. A hora que eu falei assim, eu quero ser árbitra. E dentro de casa a barreira já foi quebrada. Com você não foi diferente, Mi? Meus irmãos sempre me apoiaram muito, mas eu nunca pensei assim, nossa, eu quero ser jogadora. Eu não tinha a menor pretensão disso, porque eu não tinha um norte. Nem existia jogadora de futebol, você nem se ouvia falar. Por isso que eu tô te perguntando isso. Eu sempre tive o apoio da minha família, sempre. E eu falo, isso fez toda a diferença. Exatamente. Eu acho que pra gente que vai quebrando barreiras, se você não tem o apoio da família, fica muito mais difícil. Como assim, nossa, que doida, mas vai lá, tô contigo. Então, foi exatamente isso. Que doida, mas estamos juntos. Sério? Isso é bom, vamos. A família... Na sua época também, você não tinha tantas jogadoras assim. Não tinha. Meus irmãos também não eram jogadores, cada um tinha os seus trabalhos, sempre apaixonados, mas eu acho que é isso, a família te apoiando nessa sua loucura, ajuda muito a você quebrar a barreira, que você fala, tô com o meu time aqui, hein? Você se sente muito mais confiante. Sim, eu vejo muito, eu sempre falo isso, eu falo assim, gente, se tem um ponto que pesa pra mim, sempre pesou e do lado positivo, é a família. A família, assim, minha mãe me acompanha até hoje, onde minha mãe pode ir comigo, ela vai até hoje. Assim, tô fazendo um jogo... Eu brinco que às vezes... Ela comenta alguma coisa? Minha filha, hoje você errou. Minha filha, hoje você comenta, tá bem. Olha isso aqui. Mesmo agora comentando.
Você viu aquela frase que você usou a palavra errada? Assim, ainda é assim, viu, Mi? Maravilhosa, Fala. gente. E assim, eu lembro uma vez, bandeirando ainda, mas estava bandeirando, acho que um sub-20 da CBF no Morumbi, então você não tinha muito público, né? Era um pouquinho. E aí meu irmão foi com os meus sobrinhos. Então, assim, de repente, eles ficavam ali embaixo do Morumbi, tchá-rê, 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 de repente era toda a torcida, tchá-rê, tchá-rê, tchá-rê. Então, assim, eu acho que esse apoio da família não existe coisa igual. Você foi tia de todo mundo. Foi, exatamente, eu virei tia do estádio inteiro ali, do público que tava ali. Que maneiro. Então, assim, a família faz diferença. Eu acho que quebrar essa barreira com o apoio deles foi fundamental. Galera, e não é de hoje que o Banco BMG acredita e muito no futebol feminino. Eu sou embaixadora desde 2020 e vejo a quantidade de eventos em prol do futebol feminino que o BMG faz. E a mais nova dela é isso aqui, ó, o cartão novo do futebol feminino, um cartão de crédito e débito que você pode utilizar aí sem anuidade, sem taxas. Como é que faço para ter? É muito fácil. Basta abrir a sua conta e na hora de pedir o cartão, ó, peça esse aqui do nosso futebol feminino. Bora com a gente fazer o futebol feminino crescer cada vez mais. Banco BMG, o banco sem barreiras. Ô Rê, você lembra qual foi o seu último jogo? O meu último jogo foi o feminino, oficial foi o feminino. Foi Ferroviária e Rio Preto. Ferroviária e Rio Preto. Nossa, Rio Preto tinha um timaço, gente. Sempre, né? Eu fiz muitas finais do Rio Preto, gente. Elas pararam. Eu também, eu tenho até um copo em casa, esses dias que eu tava olhando, que aí, falando um pouquinho, né, dessa campanha que teve nos últimos dias aí do Respeita as Minas. Sim. E aí eu tava com um copo em casa e tem o Sempre copo tem do os jogos. Respeita as Minas, e lá, Corinthians e Rio Preto. Eu falei, era a final, Era a final e do eu brasileiro. fiz a final, eu tenho o copo que eu bandeirei a final desse brasileiro. Essa final foi espetacular. Aí elas perderam, assim, foi um bom jogo, eu não lembro, foi goleada do Corinthians 5-0, foi um jogo assim que o Corinthians goleou a final. E aí a gente soube que elas iam acabar. Como assim? Assim, elas são finalistas do Campeonato Brasileiro, segundo lugar do Campeonato Brasileiro, a gente não está falando de qualquer campeonato. Só que não é muito valorizado esse segundo lugar aqui no Brasil. A gente tem essa cultura. É uma coisa cultural, né? Minha mãe, isso eu aprendi muito com minha mãe. Minha mãe fala assim, gente, vice não tem valor no Brasil. E você foi o segundo melhor. E as pessoas não dão essa importância para um vice. É uma loucura, Mi. É uma loucura. O Rio Preto é assim, eu acho que tem equipes, ainda mais no feminino, Sim. que a gente tem um carinho, um respeito por tudo que fizeram. Sim. Centro Olímpico. Maravilhoso. Rio Preto, o São José mesmo. Sim. Né? Então, eu acho assim, quem acompanha o futebol feminino há anos tem essas equipes com muito carinho. E aí, que eu te falei, esse final de semana que eu estava até em Rio Preto, eu fiquei lembrando do time, eu falei, cadê Chico e Doroteia? Que davam um trabalho, davam um trabalho. Ela é bravona, né? Era. Eu vejo assim, a gente estava conversando, galera, sobre... Eu fiz algum curso, né, cursos lá na Espanha de treinador e uma das coisas que a gente aprende é sobre a regra. E, aliás, a gente estava conversando sobre isso, como é que a gente não usa disso, né? É cultural e nós precisamos mudar isso, minha gente. Atletas femininos, masculinos, de todas as idades. Muitos, se você pegar aí 90% não sabe a regra do jogo. Não. E é o mínimo que a gente precisa saber para poder argumentar. Né? Se é uma arbitragem, quando a gente sempre vai reclamar. Faz parte também da nossa cultura. Ô, professora, a gente viu que foi, não, mas eu vou lá falar alguma coisinha. Mas aí eu vou falar também aí agora contra a arbitragem. Eu vou falar assim, tem os árbitros que você vai reclamar e não vai fazer diferença nenhuma. Então... Mas tem uns que muitas vezes acaba caindo na pressão, viu? Eu não falei nada. Falou bem baixo, assim. Bem baixinho. Não, mas tem mesmo, alguns que você sabe com quem é. Tipo o que eu estava falando sobre a Milene Boazinha. A Milene tudo passa, e outra não, tem que ser mais incisiva. Você sabe por característica da arbitragem. Sabe.
Essa coisa de jogador marcado tem também, às vezes o jogador que já fala pra caramba, Sim. tá reclamando, então no próximo jogo você já vai com um asterístico nele, né? Milene aqui, ó, reclama, faz falta, dá carrinho. Isso. Vocês também conhecem as características dos atletas, né? Deveria, pelo menos, né? Os árbitros deveriam. E quando você faz muitos jogos daquela equipe, fica até mais fácil. Mas eu falo que estudar, né? Que é aquilo que você falou assim, eu no curso que fiz na Espanha fui estudar a regra. E isso, para mim, é algo... Porque, assim, as regras não foram feitas para arbitragem. As regras foram feitas para o futebol. É. Então, se você trabalha com futebol, o ideal é que você conheça a regra do jogo. E, assim, eu dou muita palestra, e para públicos diferentes. Então, tem lugar que eu dou palestra e é, assim, um público que é torcedor. Eu tenho o que, por exemplo, o público que é treinador. Já dei curso para treinador, em curso de futebol... para treinador. Já dei palestra para time de futebol. Então, assim, é muito interessante que quando eu vou para curso de treinador de futebol, eu mostro até questão tática, deles pegarem a regra onde eles podem tirar vantagem. Sim. E dando para clube de futebol, eu nunca esqueço, uma vez que eu fui no São Caetano e acabou a palestra, o presidente de São Caetano na época me chamou e falou assim, menina, você deve ter de idade, eu tenho só de futebol. Você falou coisas aqui que eu não sabia, que eu nunca soube sobre a regra do futebol. Sim. E a gente vê muito isso, quando você vai ver com um jogador, quando você vai ver com um treinador. E se você sabe usar aquilo, você vai poder usar taticamente muitas coisas para favorecer a sua equipe e você vai conseguir argumentar com o árbitro. Eu falo que assim, sabe qual foi o jogador assim que a gente mais tinha problema no campo, porque vinha e argumentava a regra? O Rogério Ceni. Porque uma coisa é você falar, não foi, professor, tá de sacanagem, não sei o quê. Outra coisa é você virar e falar para ele, olha o lance por esse ponto com a regra. Aí o árbitro vai ficar assim, e agora? E se ele tem razão? Entendeu? Então assim... Faz sentido. Faz sentido. É totalmente diferente você só ficar ali buzinando e sem a base, né? Sem ter aquela base do que a regra diz. Eu acho que é cultural, nós precisamos mesmo. Aliás, por que tem ainda, nos dias de hoje, e olha que a imprensa tem ajudado, né? Você falando, tendo a voz, e não só a voz, né? Tem moral para isso, porque não adianta você ter a voz e não ter credibilidade. E você sabe que tem muito, assim. Qualquer dúvida que eu tenha, galera, eu já tô aqui ó, esse lance aqui. É importantíssimo comentarista de arbitragem. Para nós faz muita diferença numa transmissão quando tem um comentarista de arbitragem. Mas por que ainda tem tão poucas mulheres arbitrando equipes masculinas? Porque a gente ainda tem um tabu. Porque a gente ainda tem um preconceito implícito, porque a gente ainda tem machismo, porque na arbitragem a gente sempre escutou assim, um erro da mulher no jogo, seja bandeirando ou apitando, vai ter uma visibilidade muito maior do que um homem. Eu brinco assim, dou exemplo muito disso. Não sei se você vai lembrar do Corinthians e Santos masculino, que foi naquela 2005, quando teve o problema do Edilson, da manipulação de resultados. Eu ouvia de longe, eu morava fora ainda, mas isso ficou muito, a manipulação ficou muito estampada nos jornais como escândalo. Foi um escândalo. E aí até num jogo que foi remarcado, teve o triplo impedimento carpado, a gente brinca. E aí foram 3 lances de impedimento na sequência, que o assistente não marcou nenhum, e saiu o gol do Corinthians, se não me engano. Todo mundo lembra desse lance. Quando você fala, até teve um perfil esses dias que publicou, né? Lembram disso, desse impedimento? 3 impedimentos e o assistente deu gol. Mas ninguém sabe quem era o assistente. E é um homem que depois bandeirou 2 Copas do Mundo, hoje faz parte da comissão de arbitragem da CBF, mas ninguém sabe quem ele é. Aí quando você pega um erro de uma mulher, todo mundo sabe. Foi a Silvia Regina que deu o gol do Gandula. Entendeu? Não foi naquele gol. Foi a Silvia Regina que deu o gol do Gandula. Foi a Edna que errou tal coisa. Foi a Ana Paula que errou contra o Botafogo naquele jogo.
Então, assim, Nossa, é verdade. Eles falam muito disso. E isso, que eu acho errado, porque eu acho que isso não pode ser um parâmetro para você deixar de escalar mulheres, mas eles usam esse tipo de argumento. Eu já ouvi esse tipo de argumento quando eu ainda estava na arbitragem. Então, assim, você ainda tem um tabu para quebrar. A mulher ainda tem. E é muito complicado isso, porque bandeirando você ainda vê muitas mulheres. Apitando, você não tem, que é aquilo que eu te falei. Hoje você pode até ter o sonho de querer ser árbitra, mas muitas vezes você vai falar assim, eu vou ter mais oportunidade bandeirando. Eu vou fazer o curso, eu vou bandeirar, apesar do meu sonho querer ser apitar, porque eu não vejo mulher apitando. Caramba. E falando nisso, né, de você conseguir arbitrar, conseguir entrar nesse meio, que é um meio... Assim, a gente fala sobre jogar futebol, mas eu tenho mais 10 jogadoras que vão lutar comigo, mais um treinador, mais uma comissão técnica, mais um clube. Agora, a profissão de arbitragem é muito só. É você lá fazendo o seu curso, tentando, dentro das Copas Kaiser, né, várzea, tentar crescer, mas tudo você. Teve alguém, alguma pessoa, alguma entidade, com a própria família, mas alguém que fala assim, pô, apesar de ser uma loucura, mas eu vou apostar em você, porque eu sei que acreditar em você. Peraí, dá uma pensadinha, porque a gente tem uma vinheta. Deu para dar uma pensadinha? Essas suas vinhetas são bem rápidas. São bem rápidas, a gente vai... É porque assim, é papum, pode pensar muito, vem do coração. Não, mas é melhor, porque aí vem do coração. E é muito legal que todas as perguntas que você fez, assim, já vem rápido. Porque assim, quando eu fiz o curso da federação, eu não bandeirava, eu não fazia nada, eu não conhecia árbitro, eu não tinha nada. Aí teve uma palestra do Arthur Alves Júnior, uma palestra não, uma aula que ele foi dar na federação, ele fazia parte do sindicato dos árbitros, que era atrás da federação. E aí ele convidou, ele falou assim, quem quiser vir para conhecer o sindicato, ver como funciona. E eu fui. E eles tinham muitos jogos, então eles tinham muitos campeonatos amadores, que foi a partir deles que eu fiz Copa Kaiser, eu fazia campeonato da OAB, campeonato no Banespa. E aí... foi quando ele falou assim, tem jogos, você já não quer começar a atuar? Eu falei, eu quero. E ele começou a me colocar, e era mulher ainda, eram poucas, né? Sim. Você não tinha. Como quarta árbitra ali em alguns jogos para eu começar a sentir o campo. Mas muita gente que era CBF, que fazia Brasileirão, faziam jogos pelo sindicato. Então, eu estava vendo pessoas tops atuando. Aquilo já começou a me ajudar muito. E a primeira vez que eu bandeirei na vida foi de supetão. Por quê? Porque era uma semifinal do clube lá, do campeonato. Eu ia de quarta árbitra, só que um bandeira que eles mandaram estava vetado pelo clube, porque tem essas coisas muito no amador, na várzea. Estava vetado. No feminino acontece também. E aí estava vetado. Renato, você vai ter que bandeirar. Mas vocês sabem, porque eu estava lá quase todo dia. Vocês sabem que eu nunca bandeirei. É semifinal. Você vai ter que bandeirar, mas você vai ter que bandeirar, você vai ter que bandeirar. Primeira vez que eu bandeirei foi assim, de supetão. Aí você vou, porque não tinha saída. Morrendo de medo, mas fui. E ali, por exemplo, com o apoio do sindicato, depois disso começou a me colocar para bandeirar, até apitar. E eu falava, não quero, não gostei de apitar, quero só bandeirar. Então, assim, eu acho que o apoio do sindicato naquela época, que veio com o Arthur Alves Júnior ali, de colocar a mulher, de bancar, sabe? De falar assim, vai, fez toda a diferença. E foi, inclusive, ele que me colocou para eu dar as primeiras palestras sobre regras, sobre a arbitragem. Então, assim, não tem como, eu falo até hoje para ele. Hoje ele é presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paraibana. Eu falo até hoje, eu falo assim, muito da minha carreira foi você que apostou, né? Tanto nessa parte do campo, como nessa parte da palestra, e eu tá hoje comentando numa TV. Caramba! É muito legal. Então, realmente, quando você tem alguém que, de repente, assim, aposta e te dá oportunidade, eu acho que é isso. Muitas vezes faltou oportunidade. E você não pode... A velha frase, né? Você não pode esperar a oportunidade chegar para você estar pronto, se preparar. Você tem que estar pronto para a hora que a oportunidade chega. Que aí você vai aproveitá-la e aí
você vai conquistando seu espaço que ninguém mais tira, assim, é difícil se manter. Mas é você ir trabalhando, né, Mi? Galera, eu também sou embaixadora do maior site de apostas esportivas e jogos online do Brasil. As melhores cotações, vários jogos para você fazer o seu palpite e vários jogos online onde você pode se divertir multiplicando a sua grana. O meu preferido, claro que é algo que tem muito a ver comigo. O Futebol X, você vai fazendo as embaixadinhas e vai aí multiplicando o seu dinheiro. E sabe o melhor? Que você pode começar a jogar com apenas 10 centavos. Bora lá! Como eu faço, Milênio? Já vou te dar uma dica aí, ó. Tá vendo esse QR Code? Aponta a sua câmera, faça o seu cadastro e já ganha R$5 de bônus para começar a se divertir e aí tentar multiplicar o seu dinheiro. Bora lá? Queria mostrar uma coisa para Rê. Você lembra desse lance aqui, ó? A gente tem já? Nossa, eu lembro. Tá fazendo 10 anos. Que isso, é aniversário, para. Ô, Rê, aí você fala assim, não, eu sou uma pessoa calma e tal. Ali você não tem que ser calma, você tem que ser Buda. Você tem que ser... Porque, tipo, o estilo, assim, a forma de que ele chegou, e assim, é muito próximo, acho que ele devia estar, sei lá, a um dedo da tua cara. Como é que você manteve a postura ali? O que aconteceu? O que ele estava falando ali? Eu marquei impedimento dele e ele falava assim, e a bola foi, porque cobrou impedimento... E foi para outra área. Então tava toda jogada na área seguida, na área do outro lado. E ele veio para cima de mim. Você marcou impedimento meu? Marquei impedimento seu. Eu não estava impedido, você estava impedido. E aí eu já levantei a bandeira e fiquei bipando o árbitro, né, para vir. Aí eu falei, você estava. O diálogo foi esse. Você marcou impedimento meu? Eu não estava impedido. Você estava impedido. O diálogo foi isso. Mas eu sempre falei assim, eu falo que às vezes as coisas acontecem e você nunca sabe como você vai reagir. Mas ao mesmo tempo eu falava assim, se algum dia acontecer alguma coisa, eu não vou dar um passo para trás. Porque a hora que você recua, é a hora que as pessoas ainda vêm mais em cima. Então eu vou parar. E aí, se falar que eu pensei literalmente na reação, não. Foi a reação do momento ali, sabe? De você, eu acho que se impor, de você falar assim, eu não tô com medo de você. Você vai me respeitar, aqui sou eu, aqui é você. Sim. E pronto. Aí eu lembro que na época era até o Coronel Marinho, o presidente da comissão, que eu vou falar também que para mim foi o melhor presidente que passou e não foi árbitro. Que é aquilo que a gente estava falando de gestão. Sobre a gestão. Entendeu? O melhor presidente de comissão que nós tivemos não foi árbitro de futebol. E muitos árbitros o consideram melhor também. Caramba. Pois é. E aí ele falou assim, olha, Renata, a sua postura foi legal, mas ao mesmo tempo você correu um risco dele te dar uma cabeçada, a pessoa tá de cabeça quente ali, você não sabe. Então, se você pudesse acontecer de novo, pelo menos você não precisa dar o passo para trás, mas estica o braço para pelo menos ter uma distância dele com você, para você não correr um risco maior. Entendeu? Então, eu não esqueço, faz 10 anos isso, mas eu não esqueço. Mas eu acho que foi um momento, e esse vídeo, ele roda o mundo, né? Roda o mundo. Até hoje, assim. E eu recebo muitas, eu me emociono, que assim, me arrepiam. De mulheres falando sobre esse vídeo. E eu falo que eu não esqueço, eu vou citar uma, que eu falo assim, essa eu não esqueço, porque essa me deixou mal. Porque uma mulher virou e falou assim, me escreveu no Instagram. Falou assim, Renata, esse seu vídeo mudou a minha vida. Olha. E por quê? Isso me dói falar. Eu sofro de violência doméstica. E ver esse vídeo me fez ver o empoderamento que eu tenho para reagir a isso. E depois eu até queria falar mais com ela, mas ela parou de falar comigo. Então, assim, às vezes a gente pensa que aquele momento da nossa vida é só um momento da nossa vida, e eu até me emociono, porque você fala assim, é um vídeo que, pelas mensagens que eu recebo, de tanto que roda o mundo, eu vejo que pode empoderar uma mulher e fazer a diferença na vida de alguém. A gente não tem essa noção, né, Mi? Da atitude, né? Quando você tem uma atitude positiva ou negativa, o quanto isso pode impactar na vida de alguém. De alguém.
E eu acho que esse movimento da mulher, né, principalmente assim, de empoderamento no sentido... Eu nem gosto de falar tanto de empoderamento, porque parece que a palavra poder já desvirtua. Concordo com você. É você realmente se sentir confiante. Eu acho que essa palavra, né, para mim, soa melhor na confiança de você agir, na confiança de que as pessoas, que outras mulheres, ou até homens, porque eu não tenho essa coisa de separação, não. Eu também. Ao contrário, assim, eu acho que, por exemplo, você está falando sobre o presidente da arbitragem, que deu a oportunidade, foi um dos melhores. O homem também precisa estar fazendo parte desse movimento. Sim. E assim como nós, mulheres, também fazer parte de movimentos dos homens. Estamos aí para todos lutando por um mundo melhor. Exatamente. Não tem essa separação. Mas quando a gente vê assim uma mulher, você se identifica mais com o que as situações que ela sofre. Porque as mulheres acabam sofrendo as mesmas situações, os homens as mesmas situações. Então a gente ter essa noção e essa choca a forma de como ele chega, né, de falar assim, que a conversa em si não foi nada. Não, mas porque a postura dele, né? A postura, a forma assintosa de reclamar, de estar próximo, de... Intimidação, exatamente. E você ali, ó, plena, tipo, por dentro... Eu não sei se olha que eu sou uma pessoa calma, mas eu não Você sei se eu conseguiria... Porque nessa hora a gente não controla. Não, eu acho que é muito momentânea a reação ali, né? Vai muito do seu perfil, claro. Sim. Que vai... Mas é uma reação muito momentânea. Não, e que legal, que bom que muda a vida das pessoas, né? Nossa, a gente tem que também ter essa noção. E realmente, você falou, estava arrepiando aqui, porque é uma imagem que a gente fica... ao mesmo tempo que te dá esse impacto, ao mesmo tempo a sua reação transcende isso. Ela, caramba, ó, impactou, mas ela reagiu dessa forma... E serve como exemplo. Sim, como que a gente pode reagir diante de certas situações, né? É bem isso, inesperadas e outras até esperadas, né? Mas virou um exemplo mesmo da tua reação. Eu fico muito... Eu falo que eu nunca imaginei, né? Mesmo porque eu nunca imaginei viver uma situação dessa, mas se já fez diferença pro bem, já fico muito feliz. Caramba. E como é que uma arbitragem deve controlar o jogo? É muito legal isso, né? Porque, assim, dentro da arbitragem, a gente fala em 4 pilares. Que é o técnico, você saber a regra, você saber posicionamento. É o físico, que hoje o árbitro tem uma vida de atleta. É o social, então você ter esse equilíbrio social na sua vida. E o mental. Você tem que ter o equilíbrio mental. Eu falo isso. Às vezes me incomoda. É isso que eu falo do bom senso. Você está num jogo que você pode estar decidindo um título ou um rebaixamento. Aí você está ali de quarto árbitro, que você tem que controlar o banco, sabe? Os treinadores, eles estão com os ânimos a 1000 por hora. Muitas vezes eles não estão nem vendo que eles estão passando da área técnica, da demarcação ali. Não, você não percebe. Você está querendo dar instrução e você não está passando para brigar com a arbitragem. Você está passando para dar instrução para os seus jogadores, sabe? E com ânimo lá em cima. O quarto árbitro, na minha visão, tem que ter esse bom senso. Sabe? Porque você tem que ser o equilíbrio de, muitas vezes, de um treinador que, se ele perder aquele jogo, ele vai ser demitido. Ele corre risco de demissão. Então, a arbitragem precisa ter esse equilíbrio. E o controle do jogo vai pela atitude do árbitro e por acerto, né, Mi? Se você começar a errar um escanteio, um lateral, um impedimento, uma falta... Você não vai conseguir manter o controle do jogo. Né? Porque você sabe que errou. E os jogadores também. Então, às vezes, não é nem que o jogador pênalti, sempre acha que a gente errou. A gente, né? A gente, eu já tô me colocando como arbitragem. Eu nunca arbitrei nada, né, gente? Eu nunca levantei uma bandeirinha. Mas já é cultural nosso reclamar. Então, raramente você fala assim, não, ó, eu fiz mesmo, foi mal. E é tão cultural, que isso eu acho legal, que até vieram essas novas instruções agora, que reclamou, leva amarelo, não é para deixar passar, né? Os árbitros estão com essas orientações em cima dos jogadores, treinadores, mas eu falo que, assim, um exemplo para mim gigante é quando a gente olha os jogadores nossos, brasileiros, quando eles jogam aqui, quando eles jogam na Europa. E eles entendem essa mudança cultural. O que eles fazem com a arbitragem, até com os adversários aqui, eles não fazem na Europa. Por quê? Porque
Porque vão ser expulsos. Sabe, a diferença cultural é isso. Sabe que aqui permite, lá não, o que dá para fazer aqui, o que não dá. Ao mesmo tempo que eu acho que o jogo lá é muito mais permissivo. De algumas coisas, né? Quanto a falta, essas coisas, não é qualquer falta que vai ser dada. E aí a gente pode entrar num outro assunto, ou voltar naquele assunto. O produto futebol. O que é o produto? Quando você é um cliente, né? Eu falo que se eu tenho um produto, eu tenho um cliente. Então você é o torcedor, você é um cliente, você está ali vendo o jogo. Você vai preferir um jogo que tenha mais jogo ou um jogo com mais falta, um jogo mais parado? Jogo, minuto rodado. Então, exato. Então você tem, sim, na minha visão, uma permissão maior para alguns tipos de faltas, de entradas. Os jogadores também entendem isso. Se a gente olhar a Premier League, aqui os jogadores, e numa Copa do Mundo também, a Copa do Mundo é que é tiro curto, mas muitas competições, o jogador ele é suspenso com 3 amarelos. Na Premier League, ele é suspenso com 5. Por quê? Porque imagina eu saindo daqui, indo para a Inglaterra para ver um jogo com tal jogador. E aí toda vez ele toma amarelo e eu chego lá, não vai ter o jogo com ele. Entendeu? Então, assim, são coisas que também fazem beneficiar mais o espetáculo futebol para se tornar um atrativo maior, entendeu? Nesse sentido de valorizar o seu produto. Você ter um jogo o tempo inteiro parado com falta, chato, com cartão, com gente reclamando, também diminui a qualidade do produto que a gente estava falando lá no início. A gente até fala, né, sobre que o futebol feminino tem muito mais minutos jogados do que o masculino. Muito mais. Estatisticamente, assim, é muito maior. É mais gostoso até. E quando você faz essa comparação, é mais gostoso. Porque a gente quer ver o jogo, ninguém vai lá para assistir o árbitro. Aliás, a gente usa essa frase, eu não sei se é verdadeira, mas você pode nos dizer, que a arbitragem boa é aquela que não aparece. É isso mesmo. Quando o árbitro aparece pouco é porque foi bom, o jogo foi bom, tudo fluiu. Passou despercebido ali, que ninguém notou que a arbitragem existia. E porque aí você prestou atenção o quê? No futebol, questão tática, em gol, em tudo isso. No futebol feminino, a gente não vê muitas vezes a maldade que a gente vê no masculino. Não tem mesmo. Entendeu? Você não vê, raramente você vê as meninas dando uma entrada mais forte para machucar a adversária. Levantar o pé. É muito mais fair play do que o masculino. Porque a gente só quer jogar. Exatamente. Assim, você está tão feliz de estar tendo a oportunidade de jogar um campeonato com uma arbitragem, com um campo maneiro, com uma infraestrutura boa, sendo televisionado. A única coisa que você não quer é machucar a tua... Aliás, a gente entende, o futebol feminino entende que é uma companheira de trabalho. É isso. Não é minha inimiga. Exatamente. É minha adversária dentro de campo, eu vou lutar até o fim, se precisar empurrar eu vou, que a gente está lutando pelos 3 pontos. Mas não é minha inimiga. E eu não vou querer dar uma entrada para tirar ela de um jogo, para lesionar, para machucar. Essa empatia acontece muito mais. Eu também acho que no feminino é muito mais. E falando em empatia, eu vi aqui que você tem uma coisa muito legal que chama apitoresco. Apitoresco. É sensacional. Pode explicar para a galera? Porque é muito maneiro. Eu falei assim, eu quis fazer a junção dos nomes, né? Pitoresco é aquelas coisas inusitadas que você não imagina, que são surpreendentes. Você fala, meu Deus, isso é pitoresco, né? E aí eu juntei o apito com o pitoresco, aí ficou apitoresco. Então eu gosto muito de trazer aquelas coisas diferentes, aquelas coisas que... E aí, o que você faria aqui? E esse lance? E essa regra? Então eu quis trazer muito isso do apitoresco, e acontece coisa pitoresca e apitoresca no futebol, viu, gente? Muita coisa. E é legal você trazer isso pro público. Sim. É muito legal. Esses dias, até publiquei no feed, eu publico mais no Stories, mas no feed eu publiquei no futsal, uma final que começou, que alguém da arquibancada apitou e não tinha árbitro na quadra. Os árbitros não tinham entrado ainda na quadra. E estava todo mundo posicionado, alguém apitou e eles começaram a jogar. E eles jogaram quase 1 minuto sem árbitro. De repente tem a imagem da equipe de arbitragem entrando. E isso é totalmente pitoresco e apitoresco, né? E eu acho muito legal. Quando tem esses apitos na quadra ou no campo, assim, é que campo tem menos possibilidade de você ouvir.
mais quadra fechadinha, Muito mais fácil. você não sabe quem apitou, por que apitou. Deviam tirar esses apitos da galera. Eu porque acho. Interfere. Muito. Interfere. E falar em coisas diferentes, aconteceu já de você, como bandeirinha, dar um pênalti? Já aconteceu. Na verdade, hoje com o VAR, essas coisas em grandes jogos ficam até menores. Mas como você trabalha muito com o áudio aqui, a comunicação e a bandeira eletrônica, mesmo sem muitas coisas, né, acontece com a bandeira eletrônica quando você faz jogo que você não tem a comunicação aqui do rádio e nem VAR. Então, você tem o trabalho em equipe de arbitragem, que você já vai planejando antes. Muitas vezes você dá uma falta que ninguém percebeu porque você só pitou. E você passou para o árbitro a sua opinião que aquele lance foi falta. Olha. Assim que muitas vezes você apertou a bandeira aqui, você passou a sua opinião que foi pênalti. Entendeu? Então, nesse trabalho em equipe, que um olhando para o outro, um já sabe a técnica do outro para falar, para avisar, você acaba fazendo isso. Então, já marquei pênalti, sim, assim, que ninguém viu, mas já marquei. E era pênalti. E era pênalti. Porque eu volto a falar sobre a visão nossa de campo. É dificílimo, assim, se não for uma coisa muito próxima de você, a gente não consegue ter uma visão privilegiada. Não consegue. Então você tem que estar muito atenta. Olha, eu vou te falar que até teve um pênalti que é até engraçado. Eu tava foi na área oposta. Não foi na minha área. Só que justamente a minha visão... Do ângulo que você estava. Do ângulo que eu tava, era mais privilegiado. E aí, nesse dia, eu tava com rádio. Eu falei, pra mim, pênalti. A árbitra apitou. Caramba. Entendeu? Era jogo de TV. E aí é legal que a TV mostra que foi pênalti. E eu tava num ângulo que era favorável, apesar de ser na outra área. Então tem muito isso, sabe? De você, qual tá o ângulo. E muitas vezes, assim, você ajuda e as pessoas não sabem, não percebem. Porque ou você comunicou aqui, ou você fez aqui... E aí você não tira a autonomia do árbitro, ninguém fala, tá querendo apitar na bandeira, sabe? Que às vezes quando a gente mesmo fala, viu, na arbitragem, que você vê o bandeirinha lá o tempo inteiro marcando falta e não sei o que, você fala, tá querendo apitar na bandeira, né? Calma aí, calma aí. Então, muitas vezes você ajuda a arbitragem de formas que as pessoas... E hoje você precisa de bandeira sim, porque vamos falar, o impedimento hoje com VAR, em jogos que tem VAR, o VAR vai corrigir. Sim. Essa função do assistente muitas vezes ficou para trás. Então hoje você precisa de um bandeira ali que seja muito mais técnico para colaborar com o árbitro em várias situações. Ser uma mão a mais, né? Uma mão visão a mais. Exatamente, do que simplesmente a regra 11 que é do impedimento. Porque a gente pensa nisso. Eu, né, como uma jogadora, ex-jogadora, mas alguém que esteve em campo atuando, a bandeirinha é para ver se está impedido ou não. Correr com a gente na lateral e ver se uma falta mais próxima e tal, mas... Muitos são assim. Eu falo, por isso que poucos se diferenciam na arbitragem e na bandeira. Poucos conseguem realmente... Eu acho dificílimo. A pessoa que é árbitra, aliás, eu depois que fiz o curso e fiz uma vivência, uma experiência numa feira da CBF, aliás, eu amo essas feiras da CBF, Sim. porque é muito instrutiva. Sim. Que eu falo, nossa, como é que vocês conseguem? Tem um VAR lá, a pessoa falando contigo, aí colocam os jogadores ou jogadoras falando no teu ouvido, e você tentando ouvir o VAR, eles fazem você ter essa experiência como arbitragem, e como pessoa que está no VAR. Depois você vai lá no VAR, aí você me pedindo, Milene, dá a imagem de não sei o quê, do lado esquerdo, por cima, por baixo, um pouco mais lenta. Eu não sabia nem como operar. E a gente julga muito, e fala, nossa, como é que está demorando tanto? Como é que pode? Eu aqui de casa sentada já vi que foi. Mas assim, o sistema é muito mais difícil. Difícil. Eu gosto muito de uma matéria que a Renata Mendonça fez uma vez por Vibradoras, que ela foi ver um jogo da Copa São Paulo, ela não sabia que era eu. Ela chegou lá, ela me viu bandeirando, já faz um bom tempo isso. E ela viu aquela galera na Javari, atrás de mim. Né? E a Javari é grade. É grade, e o campo pessoa. Exatamente. Ela falou assim, ela escreve na matéria, eu fui para assistir o jogo. Aí eu vi aquele povo atrás de você, e falando, e cuspindo, e não sei o que lá.
Aí na matéria dela eu achei muito legal. O que ela fez? Ela colocou assim, eu fiquei imaginando eu tendo que escrever essa matéria com um monte de gente aqui agora atrás de mim, falando, gritando, xingando, cuspindo, jogando cerveja, jogando... Porque é assim que a gente trabalha no campo, né? Principalmente o assistente que está muito mais próximo da grade ali. Então, como que você consegue se concentrar? Como que você consegue manter o foco no seu trabalho com tudo isso que você está vivendo em volta? Eu falo que a gente desenvolve várias habilidades. Uma delas é saber literalmente trabalhar sob pressão. Caramba, e surda, né? Não, você tem que concentrar. Falando nisso, assim, a gente sabe que é um trabalho que a gente já falou que não é considerado profissional, no sentido de que você não pode viver só disso, você tem uma profissão e trabalha por jogo, né? Que acaba ganhando por jogo. Mas homens e mulheres, esse salário na arbitragem é equivalente? Quando a gente fala do campeonato, sim. É assim, é diferente do masculino e feminino, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro masculino e o campeonato feminino brasileiro feminino. Então, o que os caras ganham, as meninas não ganham. Mas, assim, vai a arbitragem, o salário também, a taxa também não é o mesmo, né? Então, pagam diferente para o time feminino para o time masculino? Pagam diferente para o campeonato. Então, o brasileiro masculino hoje está pagando para o árbitro FIFA 6 mil por jogo. Meu Deus! O feminino, acho que, quando eu parei, não pagava nem 1.000, né, Mi? Pagava, acho que R$700. Então, você vai bandeirar o FIFA, aí não importa se é homem ou mulher. Então, eu tenho o escudo FIFA. Eu vou apitar o brasileiro masculino, eu vou ganhar 6 mil por jogo. O feminino, não importa se eu sou homem ou mulher, é a taxa da arbitragem do campeonato. Eu vou ganhar R$700. Quando vem o regulamento, já vem com as taxas. Vem com as taxas, exatamente. Policiamento, médico, né? Ambulância, tudo isso. Que, aliás, eu passei a saber que existe isso depois que, né, hoje, trabalhando no Corinthians, né, como embaixador, eu vivo bastante bastidores, mas nós, como atletas dentro de campo, você não tem a menor noção do que é a logística para ter um jogo. Exatamente. É uma loucura. Envolve muito dinheiro. Então, e assim, a viagem, é o policiamento, é o bombeiro, É o desfibrilador, que se você não tiver o desfibrilador, você não tem jogo. 2 ambulâncias, porque se uma estiver aqui, a outra tem que ficar... E assim, não é ambulância qualquer, tem uma ambulância com TI, uma coisa diferente. Exatamente. E aí, tipo, a parte de limpeza, a parte de credenciamento, eu falei, meu Deus do céu, gente! É muito detalhe. É só entrar em campo, calçar a chuteira. Aquecer e ir pro jogo. É isso. Ninguém conhece a parte de gestão. Não, a gestão, eu falei assim, olha, de verdade, vocês, parabéns, porque não é qualquer pessoa capacitada para isso. Eu vou te dar até uma dica. Tipo, aquela já fazendo um plano aqui para você. Trazer alguém para falar disso no seu programa. Porque sim, as pessoas não conhecem. Não sabe toda a logística para um jogo. E é algo interessante para você entender tudo o que envolve. Se vai entrar criança com as jogadoras. Precisa estar escrito aqui, ó, vai entrar no minuto X as crianças com as jogadoras, assim, tudo que acontece. Se você quiser fazer uma homenagem, você tem que pedir autorização antes para fazer essa homenagem. Eu não sabia que era assim. Tanto que era engraçado que eu não sabia que eu fiz muita embaixadinha nos intervalos dos jogos. Eu não sabia que existia toda essa logística já antes, ó, a Milene vai entrar nos 15 minutos e tal, porque se não fosse autorizado, o clube leva a penalidade. Exatamente. Caramba, é isso, gente, não é fácil. O pessoal fala, não, moleza, tudo, não. Para se ter um bom espetáculo, precisa muita gente trabalhando por detrás para que as meninas ou os meninos, né, os jogadores ou as jogadoras só entrem, joguem e façam um bom espetáculo para a galera que está assistindo. É isso. Ó, a gente tem agora um quadro aqui que chama Dois Toques. Adoro esse quadro, porque é que você é super rápida já. A gente falou, pensa nisso e já pensou, né? Então você vai tirar isso aqui de letra. Então eu falo alguma coisa, você já me responde que vir do seu coração. Meu coração, vamos lá. Bora lá. Comentar ou arbitrar? Comentar. Olha, gente, isso é que você queria ser árbitro desde os 14 anos. Muito bem. Melhor árbitro que já viu? Nossa, esse eu vou demorar, hein? Mas assim, eu vou falar o que eu já vi, o que eu trabalhei. Rafael Claus. Bom ele, né? Eu trabalhei muito com ele, é uma carreira que eu acompanho desde o começo. E ele me ensinou muito, assim. Trabalhar com o Claus
faz diferença, fez diferença e faz hoje até para os meus comentários sobre a arbitragem, sobre futebol. Caramba, a gente gosta também, assim, falar, né? Eu falo que eu me coloco no movimento das atletas. As atletas, Porque a gente sabe que tem essa birra, né? De caramba, olha aqui, vamos ver quem vai arbitrar. A primeira coisa que a gente faz assim, você já meio pré-julga. Hoje quem vai arbitrar é fulano, cuidado. Mas não é nem pré-julgar, eu falo assim, a análise de desempenho, até vou atrapalhar os seus 2 toques. Não, tem problema não, o que foi aqui? Análise de desempenho, que tanto faz em relação às equipes adversárias, eu já dei palestra até em curso em análise de desempenho. É fundamental conhecer o perfil do árbitro. Sim. E a hora que você conhece, você vai saber com quem você pode reclamar, com quem não sabe, ou não pode. Você vai saber, aquele árbitro aplica cartões por entradas mais fortes ou por reclamações. Então, com esse eu não vou reclamar, sabe? Então, vou entrar mais forte. Exatamente. Eu posso não falar nada, mas eu vou dar um carrinho forte. Não, eu não posso segurar. Porque se eu segurar adversário assintosamente, no meio-campo ele vai me dar amarelo. Porque hoje você vê muito isso. Sim. Mas se eu der uma entrada mais forte, eu não vou tomar amarelo. Ele vai achar que é parte do jogo. Exatamente. Exato. Agora, para fechar com chave de ouro. E a melhor árbitra? Ai, eu adoro a Edna. Eu adoro a Edna, sim. Eu vi a Silvia Regina, mas eu vi muito pouco. Eu gosto muito da Edna e eu vou falar assim, tem uma brasileira aí começando, a Mariane, ela nem sabe que eu tô falando isso dela, mas depois eu vou recortar e vou mandar, porque eu nunca falei isso para ela. Que apitou até bastante jogos da última Copa São Paulo e eu acho que ela tem um grande potencial aí, que vem com tudo. Ela novinha, ela é jovem e vem com tudo aí, mas... eu vejo assim, até de conhecer também, assim como o Klaus, de conhecer a história da Edna, de ter bandeirado para a Edna, de ver o esforço e tudo que ela se dedica e todas as conquistas, de ser a primeira mulher no Mundial Interclubes masculinos, a apitar uma Libertadores. Se o Rafael Klaus é um árbitro, a Edna é uma árbitra. Caramba! E faz diferença, Rê, você bandeirar para um árbitro X e um árbitro Y? Vai sim, eu brinco, isso eu também nunca falei em lugar nenhum, só falo no meio da arbitragem. Mas eu brinco que é assim, você olha a escala, e isso vem dos 2 lados. Aí você olha a escala, você fala assim, pô, esse árbitro, maravilha, tô tranquila. Tô de boa. Ai, tô de boa. Aí você olha a escala, você fala, putz, é esse árbitro, ferrou tudo. Você fala mesmo. E o árbitro também, sabe? Porque ele também olha o bandeira, ele fala, pô, legal, esse me ajuda, esse eu já tô tranquilo e tal. Aí você olha e você fala, meu Deus do céu. Vou ter esse probleminha assim, mais. Eu não vou mentir, não. Pelo menos comigo acontecia, eu sei que acontece com mais gente, sabe? Que é até interessante, indo um pouquinho mais além, tinha hora que você via o pessoal chegando para fazer Série A de brasileiro, ou até Paulistão, que a gente, com o nosso olhar, já sabia, falava, sabe, não tem condições. Como que a comissão está colocando lá? Se a gente está vendo que não tem condições. Vocês mesmos, né? Imagina. Exato, a gente sabe. E nunca é falando da pessoa, gente, eu falo isso, até como comentarista de arbitragem. É você falar de questões profissionais, sabe? Olha, esse tá no nível de Série A, esse não tá no nível de Série A. Esse é um promissor que tem que trabalhar tal coisa, mas que pode chegar numa Série A de brasileiro fácil, sabe? Eu falo isso, o trabalho do comentarista de arbitragem nunca é focado no ser humano. Sim, em claro. Questões técnicas. Então você analisa as questões técnicas. E analisando questões técnicas, você fala, esse eu tô tranquila hoje, esse eu não tô não. Eu sei que o pessoal já fala assim, já, porque a gente está conversando aqui há um tempão já, mas eu queria uma curiosidade, assim, a gente sabe que no futebol a gente tem, sei lá, o trio fantástico, o quarteto fantástico, né? Tipo, Ronaldo, Gaúcho, Rivaldo, Neymar. Qual seria o teu para arbitragem? Para arbitragem, olha... Klaus, você colocaria? Klaus, que não dá para colocar, é o Klaus. O Danilo Simon, que foi para a Copa do Mundo agora com o Klaus, que é aqui de São Paulo também. Eu acho um assistente muito, muito diferenciado, assim, com uma visão fora da realidade. E que é aquilo que eu falo, nem sempre os melhores, o que estão entre os melhores se tornam FIFA.
mas que para mim sempre foi um assistente diferenciado, assim. Eu tô falando muito de São Paulo mesmo. Não, eu vou colocar e eu vou mudar. Aí eu vou colocar a Neuza, para colocar uma mulher aí. Entendeu? Então a Neuza para mim é um grande exemplo assim de a gente vai colocar que todos vão errar, entendeu? Só que você tem erros e erros. Sim. E quando você diminui essa quantidade de erros, tal, ajuda muito. Então eu vou colocar esse trio aí, Rafael, Klaus, Danilo, Simon e Neuza Bach, porque são, assim, sensacionais. Perfeito, é isso, minha gente. A gente sempre fala dos jogadores, mas a gente tem que falar no nosso trio parada dura aí da arbitragem. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando contigo, porque é papo muito bom e, assim, de um assunto que a gente tem pouco conhecimento, principalmente como atletas ou ex-atletas ou até torcedores, porque a gente sempre tem essa visão da arbitragem como às vezes até como pessoa inimiga. E não é assim. Eu acho que todo mundo deveria se colocar um pouco no lugar da arbitragem e ver o que você falou do sistema, né, de onde que começa, que às vezes um árbitro quando erra, ninguém erra querendo, você não quer errar. A gente, quando erra um pênalti, você não vai lá, pô, vou errar. Não, você está lá fazendo o seu melhor. E, às vezes, o melhor dele ainda é insuficiente. Por isso que acontecem esses erros. E é muito legal você trazer essa sua visão para nós, porque realmente a gente tem essa visão errônea, né, da arbitragem. É meio que cultural. E a gente precisa, no programa, a gente fala sobre a mudança de uma cultura, sobre respeito, sobre colocar, não só as mulheres, mas, enfim... as pessoas que não têm muita oportunidade, dá essa oportunidade, por isso eu falo para vocês tanto de se inscrever no canal, dar o like, porque é relevante, quanto mais pessoas tiverem lá colocando que gostaram do assunto, o YouTube faz isso crescer, então é importantíssimo dar voz. E obrigada, porque aprendi demais contigo. Vou continuar te enchendo a paciência quando acontece alguma coisa. Eu já falo, o que aconteceu? E a Receita está na audiência, obrigada. Eu adoro, eu falo que nem nas minhas folgas eu consigo ficar sem futebol, sem ver futebol. Então, para mim é um prazer estar aqui, mostrando um pouquinho do que é arbitragem. Se deixar, a gente passa um dia aqui falando o que é arbitragem, o que é futebol, o que é ser comentarista. Então, assunto não falta. E é um prazer enorme estar aqui com você, que eu já falei que eu admiro tanto. Obrigada. Parabéns por tudo que você conquista. Amém. Já conquistou e vai conquistar mais ainda, porque você merece. Amém, a todas nós. Vou continuar aqui na audiência. E, galera, quinta-feira que vem estaremos de volta. Então, já sabem, muito obrigada aí pela audiência. Não se esqueçam, Milene tá chata, não, mas se inscrevam no canal e ativem o sininho. Sigam a gente nas redes sociais, é muito importante. Fechado? Um beijo no coração de todos e até a próxima semana.